Olá pessoal, agora na segunda parte do vídeo, né? Já alimentado, então dou a tela com mais calma. Tô brincando, mas é verdade, né? Então assim, bom, então eu tava falando pra vocês, né, da importância desse texto, né? Porque foi a primeira vez que o Freud pegou e foi falar sobre psicanálise em um outro espaço, né? No novo continente, né? No novo mundo, né? Que era a América. Então ele estava muito, muito, muito animado. E como seria a primeira vez que ele ia falar para um pessoal que nunca tinha ouvido falar em psicanálise, então ele deu uma caprichada, assim, né? Pra tá falando sobre a primeira vez de uma teoria que nunca ninguém, né? Que as pessoas não conheciam, tá bom? Mas eu vou direto no ponto, né? Que eu acho que é bem importante. E antes, né? Eu só queria falar assim para vocês, para tomar um certo cuidado, porque a gente percebe, né? Dentro da própria literatura psicanalítica aqui no Brasil, que as pessoas se utilizam de conceitos, né, assim, como repressão ou recalque, tá? Eu vou estar defendendo aqui para vocês, nas aulas, que esse termo aqui, o recalque, é melhor do que usar a repressão. Quero falar assim para vocês, que em uma repressão, por exemplo, o que a gente percebe, né? É, o Freud usa esse termo repressão, né? Pra falar assim, por exemplo, eu tô na sala de aula, eu vi alguém conversando e eu reprimi essa pessoa. Opa, eu reprimi. Essa pessoa provavelmente vai estar lembrando o resto da vida, né, dessa repressão, né? Principalmente se eu for bem grosso e por aí vai, né? Eu me lembro, né, de broncas homéricas que eu acabei tomando, mas eu acho que eu mereci. Mas eu fui reprimido, tudo bem? E o recalque é uma outra coisa, tá? Quando o Freud vai falar sobre repressão, ele se utiliza de um termo do alemão que a gente chama de Unterdrücken, tá? Você vai dessa maneira aqui. Tô colocando isso aqui pra vocês por quê? Porque porque o Freud ele diferencia a repressão de uma outra coisa. O grande problema é que essa outra coisa não tem uma tradução para português, né? Essa outra coisa que o Freud que a gente vai traduzir como recalque é uma coisa que o Freud chama de opa, aqui é um N, tá? De Verdrängung, tá bom? E tá, grande coisa, né? Por que que esse dado é um dado importante, né? Pessoal, simplesmente por causa disso aqui, ó. Agora a gente vai ter um termo que a gente chama de Verdrängung, né? E aqui a gente vai ter uma raiz que vai ser o Drang, o alemão Drang. E Drang do alemão significa pressão. Bom, tá. E daí, né? Bom, e daí que é o seguinte. Eu vou colocar assim para vocês. Então, o recalque, tá? Ele vai significar esse Verdrängung no alemão que tem a ver, tá? Que tem a ver com algo que vai estar pressionando. E olha só que coisa mais interessante que a gente vai ter agora, porque eu vou falar assim para vocês mais ou menos desse mecanismo. Vou falar assim para vocês, né, de que a gente tem, né, um lado inconsciente nosso, e nesse lado inconsciente, os nossos impulsos, os nossos instintos, as nossas pulsões vão estar ocorrendo livremente. E aí que vem a grande pergunta, né? Qual que é o grande objetivo de um instinto, de uma pulsão, né, desse impulso? O grande objetivo de uma pulsão, o que é? Ser realizado. Esse é o grande objetivo de uma pulsão, de um instinto. É ser realizado. Então, se eu estou com instinto de alguma coisa, eu não vou conseguir satisfazê-lo até satisfazer, né? Então, assim, isso aqui é um dado bem importante, tá? Então, todas essas pulsões ou instintos, né, que eu coloquei aqui para vocês, né, nessas flechinhas, elas querem ser realizadas. Mas aí que vai ter um detalhe que vai ser bem importante, né? Que vai ser o seguinte: tem coisas que não são aceitas culturalmente. Porque uma coisa é, por exemplo, é, é uma criança, por exemplo, chegar, né, na frente da rainha da Inglaterra, um bebezinho, pegar e soltar um pum, vai ser engraçado e por aí vai. Outra coisa seria se eu fizesse isso, né? Uma coisa seria se uma criança começasse a correr pelada na rua, a gente olhasse, que bonitinho, por aí vai. Outra coisa seria se fosse eu, entendeu? Então, assim, quero falar assim pra vocês que com o tempo a gente vai estabelecendo
uma coisa que a gente chama de barreira do recalque, tá? Ou, se vocês preferirem, barreira do recalque, também pode ser chamado, né, de barreira da censura. Tudo bem? E o que vai acontecer nessa barreira do recalque, né, nessa barreira da censura? Todas essas pressões, todos esses impulsos, eles vão estar... E aí a importância de chamar de recalque. Olha aqui a importância da pressão. Todos esses impulsos, né, todos esses instintos, todas essas pulsões, elas vão estar pressionando, ó, pressionando a barreira do recalque. O recalque, né, não vai deixar com que essas coisas venham aqui para o lado da consciência. Deu para entender? Então, assim, com essa pressão, né, com essa pressão grande, né, dessa barreira, desses impulsos, o que vai acontecer? Né? Esse lado da consciência, então, né, ele não pode aparecer esses impulsos de uma maneira pura, porque a gente recalcou tudo isso, né? Ela não pode aparecer nessa forma pura. E aí o que vai acontecer? O que vai chegar aqui desse lado da consciência aqui? Por exemplo, eu não pude realizar tal sonho, ou eu não pude realizar... Já dei resposta, né? Eu não pude realizar esse meu desejo, e eu recalquei ele, e aí o que vai acontecer? Ele vai vir do lado da consciência como um sonho, por exemplo. Como um xiste, né? Como... Desculpa os meus cachorros, tá? Como um ato falho. E aqui que vai estar um detalhe que vai ser bem importante mesmo nesse momento, tá? Então olha só, sonhos, xixes e atos falhos, na verdade, são manifestações do inconsciente. Ou seja, tudo isso aqui são manifestações. Vou falar assim pra vocês, isso não é o inconsciente. Quando vocês sonham, vocês não estão sonhando com o inconsciente, né? Mas vocês estão sonhando com manifestações do inconsciente. Para deixar a coisa bem clara, que aí acho que vocês vão entender bem o que são essas manifestações, tá? Assim, por exemplo, imagine só que eu faço esse movimento de recalcar, né? Então vamos para o seguinte, tá? Vamos fingir que a nossa sala de aula é a consciência. Então estamos todos nós na sala de aula. E aí o que vai acontecer? Vamos supor que tem alguém, né? Tem alguém na sala que começa a me incomodar muito, né? E aí, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que retirar essa pessoa da sala. Então, eu peguei uma experiência, né, da consciência e joguei ele para fora, né? Para fora desse meu campo. E aí essa pessoa vai ficar do lado de fora da sala, vai ficar no inconsciente. E eu não vou deixar que essa pessoa volte para minha sala. Tá dando para entender? Então eu recalquei, certo que seria reprimir, né? Mas como a gente está brincando, né, de fazer analogias, então eu peguei e recalquei essa pessoa para fora da sala. Ela ficou do lado de fora da sala e ela não vai mais poder entrar. Mesma coisa que acontece. Tem experiências no campo da nossa consciência que a gente recalca. Por exemplo, um abuso sexual, né? Então o que vai acontecer? Eu pego, né, essa experiência e eu recalco. Eu jogo no plano do inconsciente. Deu para entender? Bom, recalcando isso, eu peguei e joguei esse aluno para fora da sala. Bom, e eu não vou deixar ele entrar. De maneira alguma eu vou deixar ele entrar. Mas aí pode ser, então, que já que ele ficou do lado de fora, ele começa a fazer gracinha, né? Lá daquele outro lado, né? Que tem aquela parte de vidro, ele começa a fazer gracinha. Ou ele começa, vou tentar fazer aqui. Ele começa a bater na porta. E aí, ó, eu vou tentando falar, e olha como que fica interrompido o som. Pois é, pra quem não entendeu, né? E eu vou tentando falar, e olha como o som fica interrompido. Esse aluno que eu mandei para fora da sala, ele não vai mais poder voltar do lado da consciência, dentro da sala. Mas ele vai ficar incomodando, ele vai ficar pressionando o lado da consciência. Esse barulho, né? Esse barulho é uma manifestação do inconsciente, mas não é o inconsciente. Deu para entender? É uma manifestação. Essa manifestação pode vir no formato de sonho, que nada mais é do que o quê? Uma perturbação, né? Uma perturbação de algo. Né, de uma perturbação que está inconsciente e está se manifestando do lado da consciência. É um sonho. Pode vir a partir de um xiste. Né?
pode vir a partir de um ato falho. Para quem não sabe o que é xixi, xixi é aquelas piadinhas. Então eu vou falar assim para vocês, né? Sei lá, eu posso fazer uma piada com por conta do meu físico, né? Por conta de alguma questão racial e por aí vai. Ou de uma condição econômica. Então eu começo a fazer muita piada de pobre, por exemplo, porque eu sou pobre e eu sofro da minha condição de ser pobre. Só que o que acontece? Esse meu sofrimento, né, eu não quero manifestar chorando, me lamentando e por aí vai. E eu faço piadinhas, tá? Então, por exemplo, né, o xixi é um grande exemplo disso. Os atos falhos também. Né? Várias vezes, quando a gente tá muito nervoso, eu devo ter cometido alguns atos falhos no dia que eu tava muito nervoso na live. Mas já aconteceu já, né, de pegar pessoas que olham pra mim, né, e que estão com raiva de mim, mas porventura eu faço algum favor pra elas e elas falam assim pra mim: "Nossa, muito obrigado, que Deus te elimine". Então, o que que seria esse Deus te elimine? Né? É o desejo dela que não pode se manifestar conscientemente falando, então vem a partir de um ato falho, por exemplo, né? E os sonhos que são os clássicos. Tudo bem até aqui? Tá, mas só para fechar essa questão do recalque, daí a gente começa a nossa próxima aula, né, que eu vou falar para vocês sobre id, ego, superego, apesar que eu odeio esses nomes, né, vou estar trazendo uma outra nomenclatura para vocês. Quero trazer assim para vocês que todas essas pressões, né, que vão sendo exercidas na barreira do recalque, pode ser que eu estou sofrendo muito com alguma coisa. Aí o sonho não dá conta, né, de resolver esse meu problema. Os xixis não dão conta de resolver esse problema. Nem os atos falhos dão conta de resolver, né, esse meu problema. Sabe o que vai acontecer? Tchan, 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 né? Tema da próxima aula. Tô brincando. Olha só. O que vai acontecer, pessoal? Vai aparecer os sintomas. Quando os sonhos, xixis e atos falhos não dão conta de tanta pressão dos impulsos na barreira de recalque, na barreira de censura, os sintomas vão aparecer, tá? Isso aqui vai ser o tema de verdade da nossa próxima aula, que a gente vai estar falando de sintomas. Eu não estou terminando a nossa aula de hoje ainda, porque eu ainda vou estar falando para vocês de id, ego, superego, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, pode perguntar na live, tá? Tranquilamente. E a gente vai conversando, beleza? Vamos lá para nossa última parte da aula. E essa aula ia ser em 2 partes. Acabou ficando em 3 por conta do pastel, tá bom?